E aí ele falou uma coisa assim que me derrubou totalmente. Ele falou, cara, você tá no Brasil, para com isso. O mágico do Brasil cobra aí não sei quantos reais para fazer mágicas com cartas. 100 reais ele cobra de mim para fazer mágica com cartas. Na época ele cobrava isso. E o cara vai lá, ganha o dinheirinho dele, vai fazendo mais shows e vai ganhando dinheiro. Agora você, quem é que vai te pagar esse valor que você está cobrando para fazer uma mulher levitar? Né? Ninguém tá pedindo para levitar uma mulher, né? Ele quer um show divertido lá. Então, isso aí não vai para frente não, né? E na hora eu fiquei até chateado com isso aí. Eu falei, caramba, né, meu? A única chance que eu tinha com o empresário que já está vivendo isso tantos anos, está falando isso. Se o cara que é especialista está falando isso, cara, eu tô na maior furada. São as coisas que vêm para desanimar na nossa jornada, né? Aí você começou a ir lá na Globo, então, se formou em Direito. Aí depois me formei em Direito, né? E aí tinha que tomar a decisão, o que ia fazer da vida. Né? E seus pais não queriam que você... Meu pai apesar de eles terem te introduzido nesse mundo por causa do jogo que te deram, né? Exato. A mágica foi simplesmente para vencer a timidez e não como uma opção de trabalho, né? E aí foi quando eu comecei a ter que tomar uma decisão. Aí eu falei para o meu pai, pai, né, me formei, mas eu queria fazer aqui uma coisa que está no meu coração. Eu queria ir trabalhar com espetáculos de ilusionismo, né, de mágica. E não fazer coisas pequenas, de mágicas com cartas, mas coisas grandes, né, é o meu sonho. E Las Vegas é um lugar que pode me ensinar muito. E eu tinha juntado um dinheirinho lá, eu falei, dá para ir para Las Vegas, né? Tudo bem, eu vou para lá e depois eu vejo. Se não der certo a mágica na minha carreira, eu volto para o ilusionismo. Pelo menos você já tinha no currículo uma formação na USP de Direito, né? Exato, volto para o Direito, exatamente. Né? Ele falou, tá bom, então vai lá e vê o que dá. E meu pai era um cara assim, muito trabalhador, ele precisava de 2 empregos para sustentar a família, então a gente não era uma família abastada, que tinha dinheiro sobrando, né? Aquele pai que investe no filho. A gente vê muito hoje, né, pessoal que joga futebol, piloto de kart e tal, o pai investe dinheiro lá, né? Então, mas eu não tinha essa situação. Meu pai, no máximo, ele me ajudava a comprar uma passagem aérea para, por exemplo, para ir em algum lugar onde tinha um congresso de mágicos, aí ele ajudava, né? Então eles deram um apoio, mas com certa preocupação. Deram um apoio, sim, porque o que é? Mágico naquela época não funcionava. Mas o fato de você ter ganhado coisa da Argentina lá, eles já viram que o negócio não era qualquer bobeirinha, assim, né? Você realmente estava dedicado, né? Estava dedicado. O que acontece era que tudo eram campeonatos que não eram profissionalizantes, não era algo assim que de sair de lá você já ia sair empregado para algum trabalho. Não, tudo bem, ganhou um prêmio, legal, só que agora, né, cada um por si tem que achar o teu trabalho aí. E aí quando eu me formei em Direito, então fui para Las Vegas depois, e lá em Las Vegas eu fui um show que era um espetáculo, né? Siegfried Roy eram os maiores da época lá, e até hoje o espetáculo deles é um espetáculo gigantesco. O que é isso aí? Siegfried Roy são uma dupla de mágicos, né? E faziam tigres brancos aparecerem no palco, aqueles bichos enormes, né, tal. E quando eu vi aquela estrutura, milionária, Duda, milionária. Imagina, eu falei, eu voltei para São Paulo frustrado. Eu falei, caraca, né, eu vou ir lá para me animar, voltei mais frustrado ainda. O que eu vou fazer agora? E aí eu lembro disso aí, eu tinha 500 reais no bolso. Eu falei, cara, tem 2 opções, eu desisto ou tento enxergar uma forma de construir alguma coisa, viver disso durante um tempo, até juntar dinheiro para montar um espetáculo parecido com esse, mas porque aí, eu tenho que fazer. Ou você é mágico no circo, ou você é mágico tipo assim, de fechar um teatro? Já tinha esse tipo de coisa? Na época era quase impossível isso, ninguém tinha feito isso. Porque o público não ia no teatro, nem o teatro público ia para assistir uma peça muito. Hoje você vê, hoje os espetáculos estão aí, mas naquela época não. Então era tudo muito difícil. Então, você falou bem, ou era circo, ou o mágico se apresentava em casa particular, festas infantis. Pra você ganhar uma graninha ali pra... Vai lá, faz um show lá de 1 hora, meia hora, animação de festa e acabou. E voltei para Las Vegas bem frustrado, mas eu tinha 500 reais no bolso, isso eu nunca esqueço. E aí eu tinha que decidir o que ia fazer com esses 500 reais. Como eu morava com meus pais, eu não estava preocupado, né, onde ia dormir, onde ia comer, eu tinha um lugar para isso. Falei, cara, vou queimar esse dinheiro com uma coisa que eu não quero desistir, que é alguma coisa da mágica mesmo. E aí eu construí uma levitação. Levitação é um aparelho,
tudo aparelho. É um aparelho que tem um mecanismo que faz a mulher parecer que está no ar, né? Só que tem um ferro lá escondido lá, né? No corpo dela e o mágico fica lá grudado nela e o ferro fica por trás. Então parece que ela está no ar sem nada sustentá-la. Mas não, mas tem todo esse mecanismo. E eu, né, com esse dinheiro, eu tentei construir isso. Aí eu vi que não dava para construir isso também, porque custava muito mais caro. Aí eu construí uma coisa mais barata, né? Que era um sistema que a mulher ficava parada, não tinha esse movimento de subir e descer, mas ela ficava parada e dava um efeito por alguns segundos de que ela estava no ar. Né? Mandei fazer isso aí. E não tinha sentido nenhum como empreendedorismo fazer um negócio desse, porque, e aí, você vai fazer um negócio desse, não tinha dinheiro nem para pagar a mulher que ficava deitada lá em cima do negócio, né? Porque precisa pagar a mulher para deitar lá, não é nada de graça, né? Então eu tive que fazer isso aí. Eu testei com a minha namorada que eu tinha na época lá, eu falei, deixa eu ver se funciona essa mágica aí. E funcionou, e aí tentei vender, né? Você vê, o que é a mentalidade? Tentei vender, e quem que é o caso mais lógico para quem você vai oferecer? Um apresentador, não, um empresário artístico, que já está no meio artístico, né? E falei, olha, você já trabalhou com mágico? Ele, não, trabalho com cantores, mas de vez em quando eu contrato uns mágicos para alguma festa aí. Falei, olha, eu tô com uma novidade, é um aparelho que levita a mulher. E aí ele falou, mas que tem? Quanto custa o negócio desse? Eu falei um valor lá, falei, o custo disso aqui não é barato, porque tem que ter equipe, tem que ter transporte, né? Figurino, é uma estrutura já maior, não tem nada a ver com a mágica de cartas que eu faço aqui. E aí ele falou uma coisa assim que me derrubou totalmente. Ele falou, cara, você está no Brasil, para com isso. O mágico do Brasil cobra aí não sei quantos reais para fazer mágicas com cartas. 100 reais ele cobra de mim para fazer mágica com cartas. Na época ele cobrava isso. E o cara vai lá, ganha o dinheirinho dele, vai fazendo mais shows e vai ganhando dinheiro. Agora você, quem é que vai te pagar esse valor que você está cobrando para fazer uma mulher levitar? Né? Ninguém está pedindo para levitar uma mulher. Né? Ele quer um show divertido lá. Então isso aí não vai para frente não. Né? E na hora eu fiquei até chateado com isso aí. Eu falei, caramba, né, meu? A única chance que eu tinha com um empresário que já está vivendo isso tantos anos, está falando isso. Se o cara que é especialista está falando isso, cara, eu tô na maior furada. São as coisas que vêm para desanimar na nossa jornada, né? Porque a tendência é buscar alguém que já está, né, no ramo lá há mais tempo, mas falou isso. E aí eu falei, não, mas não vou desistir não. Eu falei, porque pelo contrário, na minha cabeça era o seguinte, se ninguém fazia isso, cara, um cara que fizesse isso já seria diferente. E aí eu, né, mantive lá, aí esse mesmo empresário ligou na semana seguinte, ele falou assim, tem uma emissora de televisão aí que tá querendo fazer um programa de televisão e tá precisando de mágicos aí, você não quer divulgar o teu trabalho lá? Eu falei, eu quero, né? Me dá um telefone. Eu liguei para lá, que atendeu Glória Maria, né, que era a repórter mais famosa da época do programa Fantástico, né, que era da Rede Globo, né, e era o programa mais assistido nas noites de domingo, né, era diferente dos dias de hoje, que hoje tem várias tribos que têm os seus, né, artistas conhecidos, prediletos, programas prediletos. Aquela época não, era todo mundo, né, focado num único programa, e a Glória Maria era uma delas, famosa repórter, e o programa também. E aí eu falei, caramba, que legal, né? Eu vou agora aparecer nesse programa aí. Eu sabia que ele ia se aparecer 5 segundos, alguma coisa, vários mágicos, né? Cada um ia fazer alguma coisa, mas tudo bem, já era um começo. Aí quando eu falei com ela, ela falou, Sal, mas não se preocupa com o que você vai fazer, não, porque a matéria não é sobre mágicos, tá? É sobre economia. Eu falei, caramba, como assim sobre economia? Ela falou assim, é que a gente vai fazer uma gozação. A gente vai falar uma matéria sobre uma denúncia muito grave na economia, né? E a gente vai falar, Brasil na sua pior crise econômica, para viver nesse país tem que ser mágico, né? Essa que era o tema da matéria. E aí ela ia mostrar vários mágicos lá, né? Os caras sofrem, mas são felizes, né? É uma matéria bem esquisita. E aí eu falei, caramba, né, meu? Que matéria né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu pensei, falei, mas peraí, eu tô falando com a mulher mais famosa do Brasil, o programa mais assistido, não, vou inventar um negócio. Eu falei assim, Glória, só tem um problema, eu não sou mágico, tá? Eu sou ilusionista, só pra você ficar sabendo. Eu queria uma categoria lá na hora. Ela falou, mas o que é ilusionista? Eu falei, ilusionismo
é o seguinte, o mágico tira coelho da cartola, faz coisas tradicionais. O ilusionista faz coisas maiores, né? Então, por exemplo, eu faço pessoas desaparecerem e faço também pessoas levitarem, né? A máquina que eu tinha. E aí eu falei, aí ela falou, é mesmo? E aí, quando dei essa ideia, eu vi que ela ficou lá, e daí? Eu falei, e daí? Aí vem uma outra ideia. Você dá o primeiro passo e começa a virar as ideias. Eu falei, e daí é o seguinte, que em vez de levitar minha assistente, eu tive a ideia de levitar você. E você vai ser a primeira repórter do mundo a ser levitada durante uma matéria jornalística. Da hora. Aí ela gostou. Aí ela eu não vi a cara dela, mas eu ouvi ela sorrindo, né? Mas como que você vai fazer isso? Eu não sei de nada. Eu falei, não se preocupa, deixa comigo e com a minha equipe, eu vou resolver tudo. Você só vai lá filmar, né? Onde você quiser e a gente vai levar a coisa. E aí ela falou, fechou. Maravilha, fechou. Então tá marcado. Então, bom, agora vou até mudar a matéria. Agora a matéria vai ser sobre mágica. Vou mostrar os mágicos e no final vou falar que agora vocês vão ver a parte mais difícil, mais sofisticada da mágica, que é essa aí, ó, o ilusionismo. E o representante no Brasil é Isao Imamura. Falei, beleza, é isso aí. Aí você me levita e a gente encerra a matéria com, né, eu no ar, né, você me levitando. Eu falei, fechou, né? E aí eu desliguei o telefone. Ela falou, quinta-feira é a gravação, tá? Então, lá na Avenida Paulista. Foi lá no edifício do Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Aqui em São Paulo, aqui em São então, Paulo que tá. foi a gravação. Pensei que fosse no Rio, tá? Não, foi lá em São Paulo, lá no terraço. Eu nunca esqueço disso. Só que quando eu desliguei o telefone, eu caí na real, Duda. Por quê? Não tinha equipe, não tinha caminhão, não tinha nada. Né? Eu só tinha aquela geringonça que eu construí lá de ferro. Nem assistente eu tinha. E aí eu tive que, né? Eu lembrei, falei, caraca, e agora? Aí eu pensei, não tem equipe, mas tem uma vizinha que gosta de aparecer, né? Aí eu fui lá na vizinha, falei, ô vizinha, era modelo, né? Eu queria aparecer sempre. Eu falei, quer aparecer no Fantástico? Ela, eu quero. Ela falou, o que tem que fazer? Eu falei, 3 coisas, ó, ensaiar comigo de hoje até quinta-feira, para você fazer um número bonito lá, que você vai ajudar né, uma mulher a ficar levitada. Depois, eu falei, tem que trazer figurino, viu? Porque, né, assistente que se preze tem figurino, aí não vem com papo de eu fornecer, não. E aí ela falou, não, eu tenho figurino preto. Eu falei, então tá bom, então fechou. E outra coisa, não tem cachê, não. Você vai aparecer no Fantástico. O cachê é estar no Globo, né? Aparecer lá, Aliás, você que tinha que pagar pra mim, eu não vou cobrar de você. E ela aceitou e foi lá, arrumou outra amiga pra ajudar e, cara, deu tudo certo no final. Fomos lá, gravamos a matéria. Mas aquilo que eu falo de percepção, a gente tem uma visão muitas vezes dura conosco mesmo. Quando eu vi a matéria, né, eu estava lá gravando a matéria, o cara gravando, cara, deu vontade de desistir, porque eu estava lá, estava tudo feio, cara, né, tava as assistentes desengonçadas lá, né, porque não eram profissionais de assistente, né, uma fumaça que parecia um vaporizador, cigarro, nem chega um cigarrinho de nada lá. Né? A única coisa que estava boa mesmo é a Glória Maria esticadona lá, porque ela era atlética, então ela ficou firme, parecia que estava, né, em transe mesmo voando. Então era a única coisa. Meu figurino, não tinha figurino, eu usava uma jaqueta de couro disfarçada. E só que depois, quando eu vi, né, a matéria no ar, cara, foi um sucesso. Ficou da hora, cara. Não parecia nem eu que estava lá, né? Eu olhei e falei, cara, quem que esse japonês aí? Aí era eu falei, cara, tá bem diferente. E ficou tudo, aquela fumaça, ficou uma fumaça maravilhosa, tudo ficou maravilhoso. E a matéria ficou tão famosa que toda vez que a Glória Maria ia num programa de televisão, falar do aniversário dela, né, na própria Globo mesmo, ela fazia questão de mostrar uma das matérias que mais ela gostou, era essa aí da levitação. Que da hora. E quando ela faleceu, a Globo mostrou a mesma coisa também, uma das matérias, essa aí da levitação. Caramba, que ela legal, fez. meu.